Saúde os irmãos com a paz do Senhor. É um motivo de muita alegria, né? Essa oportunidade. Gostaria que os irmãos abrissem Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 30. Apenas o versículo 19. Amém? Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente. Vamos orar, amém? Mais um pouco. Amado e querido Deus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade, ó Pai querido, pela tua palavra, que é fiel. Ó Senhor, que o teu Santo Espírito, ó Deus, tenha liberdade de agir no nosso meio e fazer o que te apraz, ó Pai querido. Usa-me, ó Deus, como um vaso de barro, para que a excelência do poder seja tua, ó Pai. Que os meus irmãos, ó Pai querido, que as nossas vidas, Senhor, sejam edificadas através da tua palavra. Leva cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus. Que toda força contrária caia por terra e que o teu nome seja glorificado. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, irmãos? Podeis assentar? Agradeço primeiramente a Deus pelo privilégio de poder estar falando da palavra dele. Pastor Marcelo, que sempre tem confiado na minha pessoa, né, e o ouvido dos irmãos para ouvir hoje essa palavra. Já falo que não é coisa, não é melzinho, não é melzinho como sempre, né? É palavra dura, é palavra pesada, porque é dessa forma que Deus fala comigo. Amém, irmãos? Né? Não me sinto assim uma pessoa apta para estar aqui, né? Tem muitos mais aqui capacitados do que eu, né? Mas eu, como um vaso de barro, né? Estou aqui para que o Senhor fale conosco, amém? E o que o Senhor colocou no meu coração já faz um bom tempo, né? É sobre escolhas, né? Então, as escolhas na minha vida, as escolhas na sua vida e as escolhas nas nossas vidas como igreja. Amém? E aqui a palavra fala, né, como a gente leu, agora escolham a vida para que vivam. Nessa outra versão que eu tenho aqui, você e os seus filhos vivam, né? Aqui está falando da semente, né? Nossa semente são os nossos filhos. Acredito que aqui todos têm filhos, né? E que são, como as irmãs falaram aqui, né? Uma confirmação do que eu tenho muito no meu coração, que é o legado, né? É o que vamos deixar. Essa sempre é a minha preocupação. O que eu vou deixar para os meus filhos, né? Hoje o meu filho Mateus não está aqui. Ele fez uma escolha, né? E não pôde estar aqui hoje, porque tinha uma atividade com o pessoal do serviço dele, né? Então, ele está lá. Mas eu vejo assim, nessa escolha, né? E tantas coisas assim passam pela mente da gente, mas nada vem mudar uma palavra, uma decisão nossa, né? Quando o pastor Marcelo falou para mim, né, final de janeiro, ele falou para mim,
irmã, já vou te escalar para o mês que vem. Falei, amém, pastor, né? Então, aí depois eu confirmei só a data com ele. E é uma grande responsabilidade, né, trazer a palavra do Senhor. E eu sou uma pessoa assim, nem meu marido sabia também que eu ia pregar hoje, eu não falo para ninguém. É uma coisa assim que é só eu e Deus, né? Então, quem mais? Alguém que me convidou para falar, né? Mas porque, como a gente escutou ali, né, a Aninha louvando, o inimigo, ele vai usar, às vezes, a pessoa mais próxima de você, ou alguém do seu trabalho, ou um filho, ou o esposo, para procurar mexer com você. Né? Então, eu tenho já isso, por várias experiências anteriores, de que eu não falo para ninguém. Então, é um momento só eu e Deus, né? E que Deus vai estar, assim, falando comigo. Então, e para o Mateus hoje não estar aqui, né? Quando foi na quinta-feira, né? Ele me ligou, era 7h, no horário do intervalo dele, e falou, mãe, eu vou precisar, esse sábado, não ir no culto, né? Você... não é que ele falou assim, você deixa, né? Ele acabou de completar 23 anos, né? Mas ele é um menino que até hoje ele pede autorização para tudo que ele vai fazer. Né? E eu vejo isso daí um legado de obediência, né? De responsabilidade. E eu me sinto orgulhosa disso. É uma coisa assim que eu não fui na minha adolescência, que eu não fui, a filha que eu não fui, Deus me deu um filho que é tudo que eu não fui, né? Porque aí Deus fala assim no meu coração, né? Eu penso, por que, Senhor, né? E o meu marido eu também sei que não foi, né? Nós não fomos esses filhos exemplares, né? Eu estou falando aqui na frente dele porque ele mesmo fala, né? E a gente sabe que a gente não foi, a gente tem que falar o que é mesmo, né? A gente não servia ao Senhor, a gente era do mundo, fizemos um monte de coisa errada, mas Deus nos abençoou porque a palavra dele é fiel. Né? Ele nos dá filhos abençoados quando a gente se converte aos seus caminhos. Né? Então, Mateus tinha 2 anos de idade, foi criado com essa maravilhosa palavra, né? Na salinha, aprendendo. Né? E hoje, assim, eu estou mais aliviada porque o pastor está lá no meu lugar. Né? E, assim, a minha responsabilidade maior, eu fico preocupada com as crianças, né? Quando ele falou que era ser sábado, né? Se fosse sexta, se fosse domingo, tudo bem, mas quando é sábado, mexe comigo por causa das crianças, né? E Deus sempre coloca alguém, né, para nos substituir. E essa palavra, sabe, irmãos, assim, de escolher a vida ou a morte, como se a gente tivesse esse poder, né, de escolher. Hoje a irmã Sayuri ainda falou, aproveita bem enquanto você tem vida, bem diz ela, disse isso, né? Enquanto você tem vida, para você ver bem o que você está fazendo, que caminhos você está ensinando, o que você está deixando de memória. É o que Deus tem falado o tempo todo, já não é de agora, é de muito tempo Deus fala isso comigo. Quando cada vez assim eu tenho que responder uma pergunta de um filho meu, ou um pedido que eles fazem, né? O Daniel gosta bem de pedir as coisas bem na hora assim que eu estou saindo, que eu estou bem sogachi, mas eu vejo que é bem assim, um teste, para ver a reação. Então, o tempo todo você tem que estar, como a palavra fala, vigiando. Porque só está você e ele. Você pode responder do jeito que você quiser, você pode fazer ou não fazer. Mas uma coisa eu tenho é temor de Deus e muita. Porque eu sei que ele está me vendo, e que ele está escutando, e que ele está sabendo tudo. Porque sempre eu falo para os irmãos, e é uma coisa assim que eu acho que, quando eu parti, né, como o pastor Anders partiu e deixou muitas lembranças, eu creio que os irmãos vão lembrar isso de mim, eu quero que vocês lembrem disso de mim, né? Que nós vamos dar conta para alguém, e para esse alguém que eu vou dar conta, é para Deus, né? Então, isso eu sempre tenho dentro de mim, eu não vou dar conta das minhas atitudes para o meu marido, não vou dar para minha mãe que está lá no Brasil, nem para o meu pai que já faleceu, nem prestar contas para os meus filhos ou para o pastor dessa igreja.
O meu negócio é com Deus. O seu negócio é com Deus. Então, hoje, Deus vem nos avisar e nos alertar. Toma cuidado. Toma cuidado com as suas atitudes. Toma cuidado com as suas escolhas. Porque cada escolha tem o peso da sua consequência. E isso eu levo muito forte dentro de mim. Por isso eu falo. Se ele falar, mãe, eu quero um leite, estou indo deitar, eu paro tudo e faço. Porque eu quero que ele lembre uma mãe que nunca recusou nada para ele. Que nunca parou, deixou de parar para escutar, para atender. Eu quero que eles lembrem sempre, eu posso estar em pedaços, mas quero que eles levem de lembrança de mim uma mãe forte. Que lutou, que perseverou, que tinha fé, porque é isso que eu levo da minha mãe. É isso que eu trago junto comigo. Quando a minha mãe partir, que eu sei que um dia ela vai partir, graças a Deus o Senhor tem sustentado ela lá em vida, eu sempre vou lembrar disso dela. Uma pessoa de fé, uma pessoa forte, uma pessoa guerreira. Muitas vezes não temos força, né? Muitas vezes a gente vê postagem no Face, né? Uma mulher com gripe e um homem com gripe. Os irmãos não me levem a mal, né? Mas nós vamos descontrair um pouco, né? Muitas vezes, e você pode concordar comigo. Uma mãe com gripe, ela levanta, faz comida, lava, passa, estuda, vem pregar. Uma mãe segue. Um pai com gripe deita o dia inteiro e fica lá. Não sei se são todos, não é? Mas a maioria dos homens se entregam mais fácil. Né? Hoje, né? Um culto assim, os irmãos estão participando conosco, mas especial para as mulheres. Amém? A palavra. Irmã, persevera, continua. Sempre tem alguém observando. Tem para quem você vai deixar. Muitos, às vezes, já não têm os filhos em casa mais, né? Já casaram, já estão com a sua família, já constituíram outro lar. Mas, mesmo saindo e formando outro lar, né? Que é o meu caso, né? Que saí já da minha casa e tenho a minha família, que nós possamos sempre lembrar das nossas mães, né? Como uma pessoa forte, guerreira. Nós já estamos próximo do mês de maio, né? Dia das Mães. Eu digo que minha filha sempre fica preocupada em, às vezes, dar presente, né? Os meus filhos, eles são muito carinhosos, gostam sempre de dar presente. Eu aceito, mas não é uma coisa assim. Outro dia a irmã Edson falando, né? Do que é a coisa assim que você, que tipo, te atrai, né? O que é a coisa que você gosta, que... Não que a gente não goste de ganhar presente, mas você ganha, mas você não tem um valor tanto naquilo. Mas realmente, sabe, a questão assim de você ver, eu sou muito preocupada com alimento, né? Por exemplo, meus filhos, eles terem comido no dia. Não importa o que vai comer, mas sempre eles estarem alimentados. Às vezes eles ficam até bravos comigo, porque eu sempre estou perguntando, está com fome? Né? O que você quer comer? Né? Ou você vai deitar sem comer? O que você quer que faz? Né? E cada um tem um gosto, e eu sempre procuro agradar o gosto de todo mundo. Né? E até um dia, acho que foi a Mariana que falou assim, nossa, difícil assim, né, irmã? Porque um quer arroz com ovo, você faz, outro quer lasanha, você faz, você quer não sei o quê. Não que seja bem assim, né? Mas a gente procura, quando dá, né, satisfazer. Mas assim, eu acho que é o carinho. É o carinho. Porque é você atender naquilo que a pessoa gosta. Porque quando eu era pequena... Eu era uma criança muito doente, né? E para o meu bem, a minha mãe me obrigava muito a comer o que eu não gostava, né? Eu tinha que tomar suco de legumes, de vegetais, e era horrível.
né? Eu tinha que tomar aquele óleo de peixe, eu tinha que tomar biotônico Fontoura, eu tinha que tomar tudo aquilo. E porque eu era muito doente, muito fraca, muito frágil, né? Mas aquilo assim, dentro de mim, cresceu assim com uma certa repulsa por obrigar. E eu não obrigo meus filhos a comerem nada do que eles não gostam, né? Porque eu não gostava de ser obrigada, né? Às vezes a gente fala, é para a saúde, é para o bem, mas se não quer, eu já sou do ponto de que você escolhe e que você vai arcar com suas consequências. Por exemplo, né? É bom comer verdura, mas não quer comer, você, no futuro, vai arcar com as consequências de não querer comer. A gente explica, a gente oferece tudo, mas não fica insistindo, né? Então, é um jeito de ser de cada pessoa. Amém, irmãos? E hoje eles não estão aqui, né? O Mateus e a Mariana, né? São 2 jovens que, assim, eu quero fazer menção diante da igreja, porque eu senti no meu coração. Foi no final do ano, começo do ano. Eles me fizeram uma surpresa. E eu senti assim, que mesmo eu sentindo que não mereço, jovens da casa do Senhor, que eu vejo assim, que a palavra de Deus tem tocado o coração deles. Eles se preocuparam comigo. E se vocês veem hoje meu visual diferente, é por causa desses 2 jovens. Eles resolveram me abençoar. Eles pagaram o meu salão, que eu há anos nunca ia no salão. Acho que eu fui no casamento da minha sobrinha Kelly. Eu sempre que cortava meu cabelo, pintava meu cabelo. Eu sempre que fiz tudo. Sempre para economizar, para ajudar. Porque mãe pensa assim. E o meu filho dentro da minha casa, ele sempre foi, desde pequenininho, muito cuidadoso comigo. Ele gostava que eu andava com as unhas feitas, que eu andasse bem vestida. Isso está no coração do Mateus, ele é assim. E a Mariana, eu não tenho assim, nada, né? Ela não é minha filha, mas uma jovem que se preocupou comigo. E ela, né, combinou com a pessoa lá e falou, eu quero que faça isso, pela irmã eu vou dar de presente para ela. E eu não sabia de nada, eu fui lá, marquei, porque o Mateus tinha pedido para me marcar, e quando eu cheguei lá, a moça falou, o que você quer que faz? Eu falei, eu quero que faz isso. E ela pegou e falou, então, isso e isso é presente da Mariana para você. Nossa, eu fiquei tão emocionada, irmão, sabe? Eu não esperava uma surpresa. E a do Mateus eu já sabia, porque ele já tinha me dado dinheiro falando, faz, mãe, que eu quero que você fique do jeito que você achou bonito aqui. E eu vejo tudo nisso, sabe, irmãos, assim, o amor, o carinho, né? O Daniel foi lá no shopping, comprou roupas para mim. Eu não dou valor nisso, sempre vocês veem, eu tô quase que sempre com a mesma roupa, porque eu sou uma pessoa que gosta de coisa confortável. Porque eu não ligo para isso, se você está pensando, irmã, só tem aquela roupa. A casa está cheia de roupa. Mas eu sou uma pessoa assim, simples, eu gosto do que é confortável para mim. Eles às vezes ficam bravos, vão, compram coisa cara, mas eu sempre uso quase os mesmos. Mas é o jeito da pessoa. Mas a gente vê isso, sabe? Esse amor, esse carinho, vem da onde? A palavra fala que o que você planta, você colhe. Muitas vezes eu não estou plantando, porque eu nunca pude comprar roupas caras para ele, ou coisas de marca, como eles usam hoje, mas eu sempre dei de outra forma, às vezes no alimento, né? Ou às vezes parar para conversar, escutar, né? O Mateus gosta muito de conversar comigo, né? E eu vejo assim uma coisa muito linda, porque eu vejo confiança, coisa que eu não tinha com meus pais. Né? Eu nunca sentei com meu pai, com a minha mãe, para falar da minha vida, ou para pedir um conselho. Eu sempre fui uma pessoa muito independente, uma pessoa autossuficiente, uma jovem muito rebelde.
E eu tenho um filho que senta, que conversa, que pergunta, que não toma um passo sem pedir ajuda para escolher. E eu vejo assim a bondade de Deus na vida da gente. E aqui nessa palavra, irmãos, né, hoje, diante de tanta situação no Brasil, outro dia eu estava vendo uma reportagem, e eu até postei no Face, as famílias no Brasil, quantas passando necessidades, né, não tendo o que comer, o que oferecer para os seus filhos, né, a senhora mostrando só um saco de feijão, de arroz, né, a pobreza, a miséria, e às vezes a gente vivendo, esbanjando e fazendo escolhas erradas, né, a palavra ali em Coríntios, 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Né? Aqui é Paulo falando, né, da viagem dele ali na Macedônia, e falando que ele foi suprido em suas necessidades, né? E que ele se guardou para não ser pesado. Porque eu também tenho esse pensamento, sabe? Dessa parte de ser pesado. Porque muitas pessoas se acostumam a ser pesado, ou não se acham pesado, né? Eu tinha um tio, na verdade ele era tio do meu pai, mas a gente cresceu na infância vendo esse tio, ele era sapateiro, né? A gente era criança, sempre ia ali e via esse tio, e os meus pais sempre levavam cesta básica para esse meu tio, né? Todo mês eu via, né, meus pais às vezes tirando da gente, da nossa casa, para dar para eles. E eu cresci vendo aquilo, mas aquele tio, ele fazia escolhas erradas, porque ele bebia, ele era alcoólatra. E eu achava errado aquilo. Meu pai tirar da nossa casa para ajudar alguém que estava fazendo uma escolha errada, e a sua família passando necessidade. Então, desde pequena, eu sempre observei muito, sempre observava as escolhas dos meus pais. Meu pai, a prioridade dele era estudo. A gente podia não ter roupa chique, né? Não tinha nada, era roupa simples, mas estudo ele sempre priorizava. O sonho dele era ver a gente formado em faculdade, né? E ele lutou por isso até o fim. E a gente pega isso. Isso também era o meu sonho. Mas existem situações que às vezes fogem do controle da gente. Né? Como alguns irmãos sabem, né? O Mateus sempre foi muito estudioso, mas ele não teve a oportunidade de fazer a faculdade dele, o sonho dele. E nós não podemos também ajudar ele a fazer. O Daniel já não quis isso. Isso, para mim, irmãos, é uma dor muito grande. Porque vem da raiz da minha família. E eu, por ser professora, eu prezo muito o estudo. Eu dou muito valor para isso. E dói muito a gente não conseguir fazer por quem a gente ama. Mas existe a parte das escolhas. Igual no caso do Mateus, né? Eu conversei, falei com ele. E disse para ele, meu filho, né? Até aqui nós podemos te ajudar. Mas daqui para frente é com você agora. E um dia eu escutei isso do meu pai também. No meu primeiro ano de faculdade.
quando ele não dava mais para pagar a faculdade para mim. Então eu trabalhava de manhã e à tarde, né, o dia inteiro, em 2 escolas diferentes, e à noite eu fazia minha faculdade. E aí eu sobrevivi, como nosso louvor, sobrevivi, né? Lutei, não desisti, porque era um sonho, uma vontade do meu pai, mas também um desejo meu. Tanto é que quando eu comecei a namorar o meu marido, eu estava fazendo faculdade, né? E aí a gente queria casar logo, mas eu falei para ele, eu só caso depois que eu terminar a minha faculdade, né? Porque eu já ouvia várias experiências de outras pessoas que às vezes casam, não conclui, né, a faculdade, vem as dificuldades, vem um monte de coisa. Mas eu fui firme nisso, né? Ele aceitou, né? Teve que esperar até eu concluir minha faculdade para a gente poder casar. Falar, irmã, a irmã está falando tantas coisas assim, mas tudo são escolhas na vida da gente, irmãos. São muitas as escolhas. Hoje, nós escolhemos estar aqui na casa do Senhor. Foi uma escolha bem feita, bem acertada, e que muitas às vezes escolheram não estar, ou já não estar mais nem nos caminhos do Senhor. Tudo são escolhas, né? Aqui na Bíblia conta sobre um homem que servia a Deus e que gostaria que os irmãos abrissem e que fez uma escolha. Segundo a Reis, capítulo 5. Amém? Capítulo 5, a partir do versículo 20, aqui tem a história de Geazi, né? Acredito que todos conheçam a história de Geazi, né? Mas eu vou dar uma pincelada por cima aqui, né? Que Geazi, ele fez uma escolha, e infelizmente uma escolha errada, né? Então Deus deixou o exemplo desse homem. A partir do versículo 20, tem assim, subtítulo, né? Geazi é atacado de lepra. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão cedesse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Então aqui, né, a gente sabe a história, né, Eliseu recusou as ofertas de Naamã e Geazi ficou ali, vamos dizer, indignado com isso, né, que ele achava que tinha que ter um retorno, e foi atrás. E aqui ele usa o nome de Deus, né? Em vão ele fala: como vive o Senhor, que eu hei de ir e tomar alguma coisa para mim. É outra coisa assim que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Muitas vezes tomar decisões, fazer escolhas e colocar o nome de Deus no meio da sua vontade, no meio da sua escolha, né? E Deus, ele é aquele que não se deixa escarnecer, né? Eu sempre me lembro disso também, de que Deus, ele, essa palavra é como se assim, Deus não deixa passar nada batido. Se usar o nome dele em vão, ele vai fazer com que você depois passe por situações de que você vai ter que arcar com a consequência de ter usado o nome do Senhor em vão. Então aqui, esse moço foi acometido de lepra. Irmãos, que escolha triste. Por causa de coisas materiais.
como a nossa irmã falou aqui, o dinheiro não compra a vida, né? Como por coisas materiais, ele perdeu a saúde dele. Ele passou a ser um homem leproso. Um homem que naquela época, separado da sociedade. Né? Com certeza ali perdeu o convívio com a sua família, se era um moço, né? Tinha pai, tinha mãe, talvez irmãos, eu não sei. Mas ele escolheu, ele trocou tudo isso por coisas materiais. Alguns, né, não sei se conhecem, Deus me fez lembrar também de uma situação de uma irmã, né, que o filho dela queria uma moto, e essa irmã, né, para poder dar aquilo que o filho queria, ela passou, já trabalhava e depois passou a fazer, depois do trabalho, outro trabalho, para conseguir, tipo, realizar a vontade, o sonho do filho, né? E de tanta estafa, de tanto cansaço, de tanta sobrecarga, ela depois acabou sofrendo um AVC, porque dormiu 1 hora, 2 horas só. Teve que ficar hospitalizada, sofrer as consequências dessa situação, né? Eu não vou citar nomes, mas algumas pessoas sabem de quem eu estou falando, né? E essa pessoa fez escolha. E eu, como uma pessoa muito observadora, eu vejo isso acontecer na vida das pessoas, né? Eu já tinha isso por costume, né? De que a gente, porque minha mãe sempre falava que o mais importante é a gente ter saúde mental, né? Porque quando a mente da gente é afetada, como assim, a gente fica esclerosado, ou vem mal de Alzheimer, qualquer coisa que afete a sua mente, que você perde o reconhecimento, que você já depende dos outros, você não fica tipo vegetando. Não tem mais o que fazer. Então a minha mãe, ela sempre falava do descanso. Né? O meu pai, sempre depois do almoço, ele dormia 20 minutos antes de voltar para o trabalho, para ele voltar renovado o restante da carga. Então, esse legado ficou também em mim. Hoje, à tarde, eu precisava descansar. Eu levantei 5:30 da manhã, porque o Mateus, ele chegou e depois ele foi trabalhar de novo, né? É uma situação assim que tem me preocupado, mas é uma escolha que ele tem feito, né? E eu só tenho orado para Deus sustentar ele, porque é uma escolha que ele tem feito, né? Assim como eu tenho as minhas escolhas. Eu escolhi desde o dia em que o Mateus teve pneumonia, que eu não ia fazer mais zanguiô. O Mateus já está com 23 anos, até hoje eu não faço zanguiô, porque agora eu tenho aninho. E depois disso, Deus também me mostrou que não era para mim fazer. Então, porque eu não priorizo coisas materiais, eu não priorizo dinheiro. Eu priorizo vida espiritual. Eu priorizo descanso, eu priorizo saúde. Essas são as minhas escolhas, né? Deus veio me permitir falar das minhas escolhas para você, eu não sei porquê, mas você sabe o que você tem escolhido. Deus sabe o que você tem escolhido. Só, irmãos, que cada escolha tem a sua consequência. Toma cuidado. Toma cuidado. Se a sua escolha está sendo para sustentar casa, carro, coisas materiais, toma cuidado. As suas escolhas são para quê? Por quê? Para que benefício? Para que propósito? A irmã Nancy não está aqui, mas eu vou citar, né? E eu acredito que ela não vai ficar ofendida nem magoada comigo. E se acontecer alguma coisa, eu me retrato com ela. Mas eu sinto no meu coração de falar o sonho que ela teve, porque a maioria não estava aqui. E o sonho dela dizia que tinha árvores, e árvores secas, sequíssimas, que ao tocar se esfarelavam. E Deus falou para ela em sonho que eram vidas dentro da igreja e que isso era a vida espiritual de pessoas.
mortas dentro da igreja. Deus está falando com você. E você sabe que é com você. Ela não está aqui, mas eu faço voz por ela. E eu faço a voz de Deus hoje aqui. O que você está escolhendo? Como que está a sua vida espiritual? Deus sabe. Deus sabe o que você tem escolhido. O que eu tenho escolhido? Deus falou primeiro comigo. O que eu tenho escolhido? 24 horas do dia. Quantas dessas 24 horas você tem passado na presença do Senhor? Realmente você tem vivido a palavra do Senhor. Eu tenho vivido a palavra do Senhor. Nós temos deixado legados. Como você vai ser lembrado? Como realmente você é? Ou como pensam que você é? Como vai ser? Como é a memória de Deus daquele que partiu? Como vai ser a memória de Deus, de você, de mim, se nós partirmos hoje? A palavra está falando. Escolha entre a vida ou a morte. E Deus aconselha, escolha a vida. Para que você viva e os seus filhos. Alguém que possa não ter filhos aqui, vai ter os espirituais. Aquela salinha ali está cheia de filhos espirituais meus. Eu sei que eu deixo um legado ali. Sábado passado, quando eu entrei na salinha, e as crianças, elas estavam com tanta vontade, tanta sede, tanta necessidade de falar. E eu estava quase sem condições de entrar. Mas eu não deixo de vir. E eu não deixo de entrar. Porque quando eu passo daquela porta ali, irmãos, acontece algo que vocês não acreditam. Aquelas crianças me alimentam. Não sou eu que estou ensinando eles. É tanta inocência. É tanto amor. É tanta bondade da parte de Deus que vocês não fazem ideia. Que você, olha, vocês não sei, irmãos, eu sinto desse jeito. Desde que eu aceitei Jesus, eu dou aula para as crianças. Vocês não pensam que eu passo horas lendo a palavra de Deus? A maior parte das coisas que eu aprendi da palavra de Deus foi ali dentro, contando historinha. Lendo historinha, ensinando historinha, aprendendo com as crianças. Hoje, nesse louvor que a Aninha cantou, tinha uma palavra que agora me fugiu a memória, mas que ela falou, o que é isso, mãe? Estou tentando lembrar aqui, mas era uma palavra. E eu falei para ela, assim, a importância, sabe, irmãos, assim, eu estava ali, né, me preparando para vir, de você parar, né, eu estou aqui hoje, eu estou falando com os pais, né, de você parar e ouvir o seu filho, e dar atenção para sua filha, para sua filha, um pouquinho, às vezes eles querem 5 minutos, eu falo, às vezes, para Ana, fala logo, porque eu estou fazendo a comida, ou eu estou mexendo na panela, ou estou estendendo a roupa, ou estou fazendo não sei o quê. Mas eu paro, escuto. E às vezes eles quebram a gente. Quebram com uma palavra, com um gesto. Outro dia, eu estava tão triste no meu trabalho, para você ver assim, como que Deus, sabe, irmãos, eu quero que você tenha essa sensibilidade. De ser sensível às crianças. Não sei, isso está dentro de mim.
E eu estava tão triste no meu serviço. Quando eu abri a porta assim, uma menininha estava indo pro banheiro, aí ela parou. E ela pegou e falou: tá tudo bem aí? Olhando para dentro da minha sala, né? Eu abaixei, ela acho que tem uns 2 ou 3 anos. Eu abaixei assim, falei tudo. E o que você está fazendo por aqui? Né? Quer dizer, ela estava fora da sala, né? Ela falou assim: eu vim falar aqui que você é uma princesa. Nossa, mas eu chorei tanto. Eu chorei tanto, irmãos. Porque naquele dia eu estava tão mal. E Deus usa um anjinho daquele para vir falar para você algo assim que você não está se sentindo, algo que você não está achando, algo que você não está nem pensando. Naquele mesmo dia que eu estava tão ruim, para você ver assim que Deus usa pessoas. E às vezes não é essa pessoa que está aí do seu lado. Usou uma tia lá, e ela veio para mim e falou assim: olha, Rose, eu acabei de fazer um café para você. Você se sente tão amado. Por quê? Eu não fiz nada por aquelas pessoas. Mas isso é o amor de Deus pela sua vida. E muitas vezes, sabe, Deus, Ele é duro com a gente. Ele está falando para você o que você tem escolhido. Meu filho, é por amor, gente. É por amor que Deus está falando o que você tem escolhido. Que escolha você tem feito na sua vida, na sua família. O que tem sido necessidade e prioridade para você? O que você está largando de mão? O que você está deixando de olhar? Nós não vamos responder pela escolha dos nossos filhos. Eu não posso responder pelo que ele escolheu hoje, ou pelo que o Daniel fez de escolha, porque eles cresceram. Quando eles eram pequenos, a gente ensinou, a gente instruiu, a gente escolheu a roupa, a gente escolheu tudo, a gente encaminhou. O diabo muitas vezes quer colocar sentimento de culpa na gente. O diabo quer levar a gente prisioneiro em sentimentos que não são da parte de Deus. Nós somos livres. Isso que a palavra fala, que vocês são livres, que Jesus, Ele nos libertou. Nos libertou desses pensamentos, desses sentimentos, desses cativeiros que a gente vivia antes. Nós não somos escravos do trabalho. Se o seu corpo um dia precisa de descanso, descansa, mas descansa no Senhor também, se alimentando da palavra do Senhor. Hoje você está aqui, eu não sei como foi o seu dia, a carga do seu trabalho, do seu dia, o seu peso, mas o Pai sabe. O Pai sabe. E não vamos fazer como Geazi, fazer escolhas erradas, não vamos fazer como Sansão, escolhas erradas, não vamos fazer como Davi, escolhas erradas. Eu não preciso citar aqui a vida de cada um. Vocês conhecem a palavra às vezes até melhor do que eu. Muitos homens erraram. Mas por que Deus deixou isso na palavra para nós? Para nos mostrar, sim, que os homens são falhos. Você pode me olhar aí e me achar perfeita, mas eu sou cheia de falhas. Vai falar com meu marido para você ver. Com certeza ele vai te falar um monte de falhas minhas. Os filhos ainda, eles veem a mãe assim como algo, né? Sei lá, um ser de outra terra. Vê a gente como tudo maravilhoso, mas a gente não é. A gente briga, a gente ralha, né? A gente às vezes não fala palavra que não deveria falar, que deixa as crianças tristes. É o que eu falo para eles. Quando aquela palavra que o papai e a mamãe às vezes falou para você, que feriu o seu coração, que te fez chorar, mas ele quer o seu bem. Às vezes é para te corrigir, né? Arruma essa bagunça aí, olha essa coisa aí, olha o jeito que está falando. Não é? Outro dia eu falei para vocês, a palavra ali veio falar para a gente, seja verdadeiro, que o que o seu rosto está mostrando, o que as suas palavras estão falando, seja de verdade o que está dentro do teu coração. Será que nós estamos vindo na casa do Senhor? Glória a Deus, aleluia. O seu coração está falando isso mesmo? O seu sentimento é de gratidão mesmo? Que escolhas realmente você tem feito, irmão? Deus me chamou a atenção para isso.
Embora que eu todo o tempo estou escolhendo, estou buscando, mas Deus ainda está me chamando a atenção, né? Só daqui da igreja, acredito que o pastor Marcelo, a missionária Sair, sabiam da escolha que eu tinha que fazer em janeiro, com relação ao meu trabalho. Eu pedi oração para as irmãs, mas nenhuma das irmãs ficou sabendo o que estava acontecendo no meu trabalho, que escolha que eu tinha que fazer, se eu ia prosseguir ou se eu ia parar. Foi uma escolha muito difícil para mim tomar. Eu passei o mês de janeiro inteirinho com dificuldade para tomar a minha decisão, para escolher. Eu tive que renunciar a um monte de coisa. Eu tive que escolher. Uma escolha muito difícil, mas hoje, onde eu estou, da forma que eu escolhi, o trabalhar de Deus que tem acontecido ali, né? Hoje Deus me colocou no berçário da escola, um lugar onde eu nunca queria estar. Não é o lugar que eu quero, mas é o lugar que Deus permitiu que eu estivesse. E eu ainda falei para a Sayuri, eu ainda estou no quadro dos professores. Eu não fui demitida. Pior seria se eu estivesse sem emprego. Muitas vezes a gente quer escolher. Sabe o que Deus me fez, né? Durante esse tempo que eu estava escolhendo, tomando a decisão. Ele me fez ver a vida de um gari que veio lá de Madagascar, na pobreza, na dificuldade da vida dele, e feliz trabalhando de gari no Brasil. Quem que sou eu para dizer que título eu tenho, ou que posição, onde eu quero ficar? Quem que sou eu? Quem que é você para dizer onde você quer ficar, o que você quer fazer? Toma cuidado com as suas escolhas. O que é mais importante? É estar trabalhando? É no que você está trabalhando? É levar pão para casa diante de uma situação, de uma crise, de uma pandemia que nós estamos vivendo? Ou você querer escolher? Muita gente não quer se meter a determinadas situações. E hoje ali, naquele berçário com 3 crianças, nossa, Deus tem trabalhado na minha vida de uma forma tremenda. Igual outro dia eu preguei sobre José, eu falei para a Sayuri, muitas vezes a gente se sente numa prisão, num calabouço, mas Deus mostra que é ali que Ele está forjando você. Precisamos passar. Lá na frente, Deus vai mostrar o que vai acontecer. O porquê que você passou. O porquê que você teve que estar ali. A consequência da sua escolha. E uma vez, né, que eu também gosto muito e faço isso dentro de mim, é dizer sim, sim, não, não. Não voltar atrás com a palavra. Muitas vezes, irmão, é uma luta vir pregar aqui. Muitas vezes eu quero pegar e avisar o pastor, não vou, pastor, dá para pôr outro, né? Você quer tirar o corpo fora, mas Deus fala, não volta com a tua palavra. É uma honra você estar aqui. É um privilégio que nem todo mundo tem. Então não despreza o que Deus tem colocado na tua mão. O que Deus tem colocado na tua mão? O que Deus tem te dado? Se você não tem cargo aqui, não é aqui que você está trabalhando, mas Deus tem um chamado. Deus está cobrando. As vidas estão perecendo lá fora. Eu não sou da evangelização, mas tem gente que é. As vidas estão morrendo. As vidas estão passando por dificuldade. Ontem, teve um jovem aqui, né? Pastor Eduardo ficou muito feliz que vieram com o irmão Luiz, né? O irmão trouxe uma vida diferente na casa do Senhor. É uma vida na casa do Senhor diferente. Cada um tem um chamado. O meu chamado é aquele dali. Se eu não responder por aquele chamado ali, é eu com Deus. Eu sei disso. Mas se precisa que eu venha aqui, eu venho também. Não tem problema, eu não falo não.
Se precisa que eu tô lá também. Que vocês sabem que comigo é assim. Onde me chamar, eu vou. Igual aquele louvor que a Ana estava louvando ali, né? Não importa. Eu tô aqui, eu vou. A gente tem que ser pau para toda obra, irmão. Você é servo do Senhor. Aqui, ó, Paulo foi para Macedônia. Paulo foi por vários lugares levando a palavra do Senhor. Será que é só aqui nessas 4 paredes que você tem que ficar? Não é. Deus sabe. Você sabe. Se é lá no seu serviço, então é lá. É com quem trabalha com você, então fala lá. O que você tem para falar? Ah, não tenho nada para falar? Então vai estudar. Vai ler, vai buscar, vai se preparar. Ninguém nasce sabendo. Aprendemos. O Espírito Santo nos direciona, nos usa, mas ele vai usar em alguma coisa que existe, que tem. Se a gente não se alimentar, se a gente não tiver, vai passar vergonha. Sabe? E nesse berçário lá, Deus me fez lembrar também das enfermeiras, daqueles que estão nos hospitais. Me fez lembrar da irmã Marina Oda, que trabalha com os idosos. Irmão, nenhum trabalho é vergonhoso. Mas a gente precisa aprender a escolher. As contas não pagam sozinha. O importante é a gente estar trabalhando. O importante é a gente estar com saúde. O importante é a gente descansar quando precisa. Para a gente levantar bem daqui a algumas horas e fazer o que precisa ser feito. Se é pregar, pregar. Se é estudar, estudar. Se é trabalhar, trabalhar. Faça o que precisa ser feito. Escolha o que é certo. Ali a palavra fala de bênção e maldição. Como eu falei para vocês, se a gente está sendo abençoado, é porque fez escolha certa. Se Deus nos abençoou com filhos, que a gente, eu e meu marido, né, que achamos que a gente não merecia esses filhos que a gente tem, é porque a gente escolheu certo. E você? Como você tem escolhido? Você tem sido abençoado? Deus tem feito você prosperar? Como José, onde você tem colocado a mão, tem sido abençoado? Como ele foi com Jacó, que abençoou também, que prosperou, que fez o tio prosperar. São tantas pessoas ali que Deus deixou na palavra dele. Eu tinha muito mais para falar, mas o tempo já se encerrou. Eu não vou abusar do tempo, vou encerrar com a palavra em 1 Coríntios, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 12 e 13. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Essa palavra é forte, irmãos. Mas não veio sobre você, sobre mim, tentação que a gente não possa suportar. Não veio sobre a nossa vida situação insuportável, insustentável. Outro dia,
Aninha tomando banho, caiu o sabão no olho dela, e ela começou a gritar lá no banheiro, espernear lá. E eu tava lá no quarto me trocando, saí correndo, fui ver, pensei que a menina tinha se machucado, o sabão tinha entrado no olho. Fiquei muito brava, com certeza, né? Já me conhece. Eu peguei e falei, não acredito, um sabão no olho, todo esse escândalo, né? Fiquei bem brava. Tá, depois ela saiu, tá doendo, tá doendo. Aí você respira fundo, e na hora, sabe o que Deus ministrou no meu coração, irmãos? Eu amo esse Deus porque Ele é maravilhoso. Nessas mínimas coisas, esses detalhes assim, Ele ministra algo assim que fica eternamente comigo. Eu falei para ela parar de chorar. Eu falei para ela, sim. Falei, Ana, essa dor que você está sentindo se compara à dor que Jesus passou para nos salvar? Não. Parou na hora, irmãos. Sabe o que é parar na hora? Parou na hora. Eu falei, suporta a dor. Que dor você está passando? Você consegue passar. Você consegue sobreviver a essa dor. Jesus fez muito mais por nós. Lembra disso, irmãos? Lembra daqueles pregos? Sua mão está furada aí? Você arrastou cruz? Você tem coroa de espinho na cabeça? Jesus já passou por tudo, por nós. Se hoje está difícil, amanhã pode ser melhor. Depende da sua escolha. Depende da sua decisão. Depende da sua atitude. O que você vai escolher? Reclamar, murmurar ou suportar em silêncio, calado e recebendo a vitória? Vai escolher sobreviver? Nós estamos sobrevivendo. E nós vamos permanecer assim até quando Deus quiser. Porque Ele sabe a carga que cada um pode carregar. Não seja pesado para ninguém. Leva a sua carga. Mas se precisar, divide, porque a palavra fala, leve a carga um dos outros. A palavra é tão maravilhosa que Ele sabe que você é capaz de levar. Mas se você não suportar, a palavra fala, cuidado para não cair. Se está difícil, se está fraco, se está precisando de ajuda para orar. Aqui tem gente que está orando, tem gente que está estudando, tem gente apropriada, gente capacitada que pode te ajudar. Aqui é um hospital. Ninguém é melhor do que ninguém aqui. O médico dos médicos está aqui. O Senhor Jesus. Está difícil de escolher? Ou já fez escolhas erradas? O que a gente deve fazer? Pedir perdão, se arrepender, voltar atrás. Ou seguir em frente pedindo ajuda. Ajuda do Senhor para escolher, para seguir em frente. Para Deus nada é difícil demais. Para Deus nada é impossível. Quantos precisam de um milagre? Eu preciso de um milagre. E eu sei que milagre eu preciso. Mas eu não vou contar para vocês enquanto ele não acontecer. Porque eu só conto para glorificar o nome do Senhor. Mas eu preciso. Nós precisamos. Nós precisamos da bondade do Senhor todos os dias, toda manhã. Ele é o nosso socorro. Ele é a nossa ajuda. Todo dia quando eu acordo, abro meus olhos, a primeira coisa que eu faço é agradecer. Obrigado, Senhor. Estou viva. Posso prosseguir. Não importa que hora que tem que acordar. Não importa que hora que vai dormir. Não importa o que tem que passar nesse dia. Estamos sobrevivendo e Deus está nos sustentando. E assim vai permanecer se você escolher corretamente. Se eu escolher corretamente. Vamos fazer as escolhas acertadas. Abraão escolheu deixar a parentela dele. Ele decidiu, ele tomou atitude e foi.
E ele foi abençoado. E ele se tornou o pai da fé. Em quem vamos se espelhar? Existem muitas pessoas aqui para você se espelhar, mas escolha certa. Escolha Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Devolvo a direção ao pastor Eduardo. Amém? Para encerrar o culto.